Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar sempre com a gente aqui, nos acompanhando e nos ajudando a fazer um programa especial, sobrenatural, um programa diferente de todos os outros, mas feito igualzinho para você. Muito obrigado, obrigado ao Denis por nos colocar no ar todos os dias. Um abraço aos meus irmãos e amigos no Rio Grande do Sul que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Um abraço para o pessoal carioca do Rio de Janeiro, da minha terra querida. Uai, Deus abençoe os meus irmãos mineiros lá de Juiz de Fora. Bispo Giovanni, um abração. Deus te abençoe. O homem atleticano, rapaz. Olha só, um abraço para ele, para todos os meus irmãos e amigos em Cristo. Um abraço a você de São Paulo também, ligado. Bispo Robson, já aqui de São Paulo, já vai dar um alô para a turma aqui. E também para Florianópolis, grande Florianópolis. Deus abençoe a todos. Estou em Criciúma, terra do time da Série A de Santa Catarina, que ganhou nesse último final de semana. Bem-vindo, Bispo Robson. Tudo bom, Kennedy? É um prazer estar novamente com você aqui, com os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Todos de São Paulo, né? São Paulo, Grande São Paulo, aqui da região. São Paulo tem, aqui na minha região, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Cotia, Osasco. Eu tenho amigos também em Santos, né? Vou mandar um abraço lá para o pessoal de Santos, que nos ouve também, acredito. Que Deus abençoe, né? Todo o Brasil, né? Nós temos ouvintes em todo o Brasil, graças a Deus. E até fora do Brasil, né? Porque com o canal do YouTube é possível chegarmos em vários lugares. Então, a todos os nossos ouvintes, né? Um abraço a todos. Deus abençoe. Lembrando que nós estamos no canal, né? Canal do YouTube Café com Maná. Isso mesmo. Eu mandar um abraço aos amigos de Juiz de Fora. Eu ainda não conheço Juiz de Fora, fica próximo ao Rio de Janeiro. O Bispo Giovanni falando assim para mim, é bem mineiro, né? O sotaque dele, daquele mineirês mesmo, ele, né? Aí ele, Kennedy, Juiz de Fora só tem Flamengo, rapaz. Eu falei, ué, não tem atleticano, não? Ele falou, tem, eu só cruzeirense. Ele falou, acho que não tem, não. Aí eu falei, Flamengo. Eu falei, todo mundo aqui é Flamengo. Eu falei, que terra boa, avivada, abençoada. Que maravilha. Então, um abraço aos amigos aí de Juiz de Fora. Aí, chegou mais um flamenguista aqui, o líder do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo. Como é que tá, Bispo João? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia a todos, queridos ouvintes aí da Sara Brasil, nossos parceiros de YouTube, Bispo Robson, Pastor Kennedy. E aí, tô tranquilo? Tranquilo. Gente, a gente tem que entender um pouco o Bispo Hugo, né? Pelo que ele está passando nesse momento. Por isso que ele está com dificuldade aí de entrar no ar, porque está lá embaixo, em último lugar no campeonato, né? Então ele está meio abalado. Mas vamos ver se ele se recupera emocionalmente para fazer parte do programa hoje. Chegou outro também que está sofrendo muito, muito. Esse aí está chorando, sofrendo, com um grande Grêmio, time que ele torce, esse paranaense gremista, o paranaense mais gremista que eu conheço. Bom dia, Bispo Paulo Renato. Bom dia para todo mundo aí. Hoje era para eu não aparecer por aqui, mas acabou dando certo, viu, rapaz? Eu me confundi numa agenda aí, mas graças a Deus estamos aí para contribuir também. Bom dia para todos. Fiquem todos na paz, uma semana de vitória. Amém, amém. Um abração a todos. Então vamos lá, então. Hoje o tema é interessante, importante, diferente, especial. E hoje é com o Bispo João. Pois é, normalmente nós evangélicos, né, os cristãos, nós somos acusados de selecionar, né, o que é que nós vamos obedecer na Bíblia, né? Porque o Antigo Testamento tem muitos mandamentos, né, tem muitas regras, são
613 dizem, né? Eu não cheguei a contar, né? Mas os que contaram garantem que são 613 ordenanças no Antigo Testamento, e não apenas 10 mandamentos, né? E mesmo entre os 10 mandamentos, a gente não guarda o sábado. E muitos nos questionam, né? Por que essa seletividade? E nós temos, normalmente, quando nós questionamos alguns aspectos na ética sexual ou na questão do culto, em relação àquilo que os evangélicos acham importante observar, né? Como a indissolubilidade do casamento, que ultimamente não tem sido também muito obedecido, né? Mas normalmente os cristãos sempre sustentaram que o casamento deveria ser indissolúvel, né? Por que esses mandamentos, por que nós obedecemos alguns mandamentos da palavra de Deus e deixamos de obedecer muitos outros, né? Como a questão da dieta? Nós sabemos que no regramento do Antigo Testamento, na Torá, né, no Pentateuco, existem diversas regras, como a proibição de você comer peixe liso, por exemplo, né? Peixe que não tenha escama, você não pode comer. Você não pode comer camarão, você não pode comer carne de porco. Na descrição bíblica, né, você tem que guardar o sábado, você não pode usar roupas de uma certa forma, né, que esteja com o tecido misturado. São tantas e tantas regras que nós não observamos, que quando nós queremos sustentar que a Bíblia não permite determinado tipo de comportamento, as pessoas normalmente nos questionam, né? Por que vocês querem que a gente obedeça a isso e vocês não obedecem várias regras, inclusive no Novo Testamento, dizem eles, né? Que dizem que as mulheres devem usar véu e ninguém usa véu. Por que essa regra ela pode ser transgredida enquanto as demais não precisam ser transgredidas? Eu queria ouvir vocês aí, qual que é a avaliação de vocês sobre essa questão. Por exemplo, o movimento LGBT nos acusa muito disso, que nós somos seletivos naquilo que nós condenamos e naquilo que nós observamos na Bíblia, porque tem diversas regras, diversos mandamentos, diversas ordenanças que nós não obedecemos, nós não apedrejamos o adúltero, uma série de regras ali que existem na palavra de Deus que nós deixamos de observar. O que vocês acham? Começa o Paulo Renato, que é o nosso teólogo, né? Vai nos dar a hermenêutica correta de toda a história. Não sou muito teólogo dessa doutrina, não, rapaz. Eu sou mais tranquilo com isso daí, viu? Mas, enfim, o Antigo Testamento, ele não deixa de ser a palavra de Deus de forma nenhuma. Nós não somos abstêmios do Antigo Testamento, mas das regras judaizantes, né? Porque nós temos instruções neotestamentárias que nos dirigem nesse tipo de sentido. A gente não pratica a religião judaica do jeito que o judaísmo é. Eles, sim, são mais, digamos assim, orientados no Antigo Testamento, mas mesmo os judeus, vamos trazer aqui à baila aqui a situação, de que os judeus ensinam, você não vê hoje em dia, por exemplo, os apedrejamentos por conta de pecados. E mesmo assim, eles estão lá na situação do Antigo Testamento. Da mesma forma que hoje em dia, por conta aí, claro, tudo tem sua explicação, mas você não vê, por exemplo, o sacrifício de animais, a não ser os samaritanos. Os samaritanos ainda praticam os sacrifícios. O único povo que pratica os sacrifícios são os samaritanos, até os dias de hoje, inclusive. Agora, o judeu em si, em geral, eles não praticam os sacrifícios de animais. Mas eles não praticam porque não tem o templo, né? Porque se tivesse, eles estavam praticando.
Justamente. Tá? Então, existem muitas situações e regras, né, que se confundem. Agora, por exemplo, na questão da dieta kasher, né, que é a alimentação no estilo judaico, no estilo do Antigo Testamento, o Bispo Hugo já ia ficar ruim aí na situação, porque não ia poder comer um jauzinho, um pintado, né, no molho aí, peixe liso, sem escama, como é que fica, né? Já Camarão. Camarão, né? A barata d'água, né? Segundo alguns aí. Mas, enfim, no Novo Testamento se baseia, até onde a gente tem conhecimento, né? Naquela visão de Pedro, do lençol, dos animais em cima, e Deus diz para Pedro, né, cheio de animais considerados imundos, né, pela cultura kasher, né? A alimentação judaica no estilo do Antigo Testamento. Kosher, né? Não sei como é que pronuncia. É kasher, que eu ouço alguns judeus falando kasher. Né? Eu assisto algumas coisas aí de canais judaicos e eles usam kasher. Bom, enfim. E Pedro tem aquela visão do lençol descendo, e em cima animais considerados imundos, né, pela cultura judaica. E vem a voz do Senhor dizendo a ele, Pedro, come. E ele diz, Senhor, não posso comer aquilo que é comum e imundo, né? E a resposta vem, come, porque não recuse aquilo que o Senhor santificou. E aí na visão ali ele come e tal, e a partir daí passa-se a entender de que aquelas regras que nos justificavam já não tinham mais aquele peso de justificação, né? Até porque, se a gente for parar para pensar, uma coisa que eu sempre penso, foi até legal suscitar esse tema, porque eu tenho um pensamento comigo, que se eu precisar de alguma coisa de prática, né, para, assim, faça isso e etc., para me justificar, eu acredito que podemos ter o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário em vão, né? Dar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue, e ainda faz isso por pessoas não merecedoras como nós, né, pecadores como nós, e também, ao mesmo tempo, aquela coisa de que Jesus um dia repreendeu os fariseus dizendo, vocês são esquisitos, vocês são estranhos, porque vocês comem o mosquito, mas engolem o camelo. Eu acho demais aquilo. Né? Vocês comem o mosquito, mas engolem o camelo. No sentido assim de são tão radicais para seguir algumas regras, mas não conseguem viver aquilo que é básico. Ele fala isso também sobre vocês são tão fiéis, né, que dão o dízimo do endro, do cominho, do orégano, coisas tão pequenas, né, mas negam o amor e a justiça, enfim. No cristianismo é diferente. A gente se baseia nos hábitos apostólicos do Novo Testamento, nas diretrizes do Senhor Jesus. E aí, Hugo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, queridos, bom dia, que prazer estar de volta. Mesmo com o meu time na lanterna, eu continuo esperançoso, principalmente quando a gente é injustiçado com um pênalti absurdo ontem, que baixaria, meu Deus. Que é aquilo? Fluminense todas as chances que o Flamengo teve de gol ontem foi falha do meu time. Meu time tá mal. Tô orando aqui pelo Diniz, né? Pedindo para ele tirar férias na Europa de 1 ano, né? Fazendo algumas orações fortes. Que jogo é esse, bicho? Que não foi pênalti? Pelo amor de Deus. Todos os Pelo juízes... amor de Deus, querido. Não entra nisso não, que é pecado. É pecado. Que jogo é... Pecado. Aí... É o fim da lei mesmo, é o fim da lei mesmo. Gente, essa Mas coisa... Mas aí, Hugo, por que a gente não guarda o sábado, Hugo? Eu estava lendo aqui um texto no livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 16. Eu estava vendo esses dias um teólogo falando isso, achei muito interessante a colocação dele, né? Eu acho que são 2 passagens para mim que são muito claras, né? Que é Colossenses 2,16 e Atos capítulo 15, quando existe o famoso primeiro concílio da igreja, né? Chamado primeiro concílio, quando os judeus se reúnem em Jerusalém, Paulo e Barnabé vêm para defender a questão
do judeu, do gentio não precisar guardar a lei e nem precisar, principalmente a circuncisão, né? Não ser circuncidado. E ali foi feita uma decisão a respeito do gentio, daqueles que não são judeus, né? Então, a minha compreensão teológica está muito baseada em Atos 15 e baseado em Colossenses 2,16, além do livro de Hebreus, né, que fala do descanso, que nós entramos no descanso. Então, o descanso para o crente não é sábado, é todo dia, porque você entra no descanso que é o Senhor Jesus. Mas voltando aqui para Colossenses 2,16, diz, ninguém, pois, vos julgue, ninguém. E aí mata a questão da comida, né, da bebida, a comida kasher, como diz aí o Paulo Renato. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E o livro de Atos, quando houve aquela discussão, quando os convertidos judeus queriam obrigar os gentios a guardar a lei, Paulo fez aquele discurso e logo Tiago, irmão de Jesus, que era considerado um apóstolo bem judaizante, né, o próprio livro de Tiago é usado como argumentação de que Tiago era um judeu crente em Jesus, mas muito judaizante. O próprio Tiago, ele faz o selo final, provavelmente ali mostra que ele era o líder daquela reunião, ele estava presidindo aquela reunião de Atos, capítulo 15, e ele sela ali toda a questão, né, para nós gentios, dizendo que nós gentios não precisaríamos guardar a lei, exceto guardar das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, e ele conclui do sangue. Fazer coisas para os órfãos, para as viúvas, né? Ajudar os pobres. E para mim também a questão teológica mais forte está no livro de Atos, capítulo, se não me engano, 3, depois entra no capítulo 4, quando o autor de Hebreus ele coloca a questão do descanso, né? Resta um descanso ao povo de Deus. E ele diz, cuidado você, por causa da tua incredulidade, não entrar nesse descanso. Então, para nós, eu entendo que o descanso, que o sábado é o dia do descanso, né? Era uma simbologia, né, do descanso que nós entraríamos, porque Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essas três situações bíblicas me levam a entender, né, que o sábado foi um pacto e que existe até hoje entre o povo de Deus, os judeus, né, os israelitas, e o próprio Deus. Eu creio que hoje o israelita é bom, no meu entendimento, que ele continue cumprindo a lei, porque a lei que Deus fez, a aliança que Deus fez com Israel, para mim é uma aliança eterna. Essa é uma visão escatológica minha, que é bem controversa. Muita gente acredita que acabou, não tem mais povo de Deus coisa nenhuma, o povo agora é a igreja, etc. Eu ainda entendo que a aliança de Deus com Israel é eterna, né? Agora, para nós gentios, nós que não somos judeus, essa é a minha compreensão do porquê não guardamos os rituais, os estatutos, que são direcionados exclusivamente àquele povo, àquela nação, cuja aliança Deus fez com eles lá no passado, mas que não cabe a nós cumpri-las. E agora, por que não apedrejamos hoje, né? Porque nós temos entendendo, primeiro, a Bíblia diz que nós temos que estar sujeito às leis, né? No próprio tempo de Jesus, quando trazem aquela mulher adúltera para ser apedrejada, Jesus sabia que ele não podia apedrejá-la, porque quem trazia juízo ou julgamento a um transgressor da lei era a autoridade romana e não a autoridade judaica, né? Então, o cumprimento da lei hoje não está mais nas mãos dos crentes, dos evangélicos, mas está no cumprimento, está na mão do Estado. Então, não cabe a nós mais executar os ritos da lei, né? Então, esse é mais um argumento de que nós nos submetemos às leis da instituição, da Constituição da nação a qual nós vivemos e pertencemos. Amém. Eu creio que eu converti... Posso falar? Quer falar, Bispo Robson? Pode falar. Tá. Então, esse assunto é interessante mesmo, porque quando eu converti na década de 80, eu creio que eu converti numa época saudável, assim. Eu convivi com igrejas saudáveis, né?
no início da minha conversão, isso me fez muito bem. E até hoje convivo com igrejas assim, com homens de Deus assim, que têm um entendimento mais claro da palavra. Mas eu me lembro que uma das coisas que primeiro chegou a mim, quando eu passei para o mundo evangélico, para o campo evangélico, das igrejas evangélicas, né, foi a questão do sábado, por exemplo. Né, porque nós não guardávamos o sábado. Eu já não guardava antes, eu nem sabia que... Eu sabia que existia um dos mandamentos de guardar o sábado, mas como eu não professava a fé cristã na prática, então eu não guardava, eu não tinha esse entendimento. Mas indo para a igreja, né, o principal culto da igreja era domingo. Né? Domingo eu entendi que era o dia que eu não podia faltar ao culto. Então, às vezes, eu não conseguia ir num culto dia de semana ou no sábado, mas domingo é sagrado, era infaltável. Né? E eu fui crescendo na fé cristã em cima desse princípio, mas sem compreender toda essa questão de guardar um dia da semana. Até que um dia chegou uma pessoa para mim e falou assim: você está errado, porque você não guarda o sábado. Né? Como eu nunca havia discutido sobre isso, né? e eu não tinha entendimento, eu fui perguntar ao meu pastor. Né? Não tinha Google naquela época, né? Em 86, né? 87, 88. Aí o meu pastor, ele sempre falava assim, está na Bíblia, vai ler a Bíblia. Ele sempre falava isso para mim, procura na Bíblia. E isso me fez ter muito cedo sabe aquelas concordâncias bíblicas que a gente tinha, que usava, né? Esse meu primeiro pastor, ele sempre me estimulou muito a pesquisar e a estudar. Ele falou, eu posso te dar a resposta, Kennedy, pronta. Mas se você pesquisar e estudar, você vai aprender mais. E aí eu li sobre isso e o entendimento que eu tive naquela época ali, aos 15, 16 anos, não mudou muito para hoje em relação a esse assunto. Porque, por exemplo, em relação ao sábado, né, tinha uma música que a gente cantava, que na verdade está em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vocês lembram desse louvor? A justiça que vem Ademar de Barros. É composição do Ademar de Barros. Isso. O fim da lei foi Cristo. Que lei? A lei mosaica. Certo? A lei mosaica. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a nova aliança de Cristo, em Cristo, através do pão e através do seu sangue. Encerra ali esse período da lei. E por que nós não guardamos o sábado? Né? E aí, na época, eu estudei isso, eu gosto muito desse assunto. O motivo do domingo, hoje, o domingo é o meu sábado. Eu guardo um sábado, só que não é no último dia da semana. Passou o primeiro dia, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A confissão de fé de Westminster designou particularmente um dia em 7 para ser o sábado, descanso santificado. Desde o princípio até a ressurreição, esse dia era o último da semana. Após a ressurreição, foi mudado para o primeiro dia, que na Escritura, né, é chamado domingo, ou dia do Senhor, né, como nós lemos na Palavra de Deus. E eu creio que vai continuar, vai continuar assim, tenho certeza disso, até o fim, até a volta. Então, houve um fim da lei, né, que terminou em Cristo, certo? E vamos para a glória, para o céu. E ali essas questões não serão mais debatidas. Agora, quanto ao comer também, né, era outra coisa muito estranha a mim, porque Jesus, aí eu já fico inteiramente no Novo Testamento. A gente converti no Novo, eu não converti no Velho Testamento, eu converti pelo Novo Testamento. Então, por exemplo, eu e o Bispo João, em Garopaba, a gente comeu muito camarão, né? Muito, sem peso nenhum na consciência, camarão na moranga, camarão alho e óleo, camarão à parmegiana, né? E sem peso nenhum no coração, na consciência, porque era algo da lei, não está mais na lei. Então,
Havia um protocolo também de saúde no Velho Testamento, que talvez tinha esse motivo, né? E hoje não tem mais. Também não tem para os dias de hoje. Então, é interessante, mas o principal é Jesus. Jesus é o fim, ele termina, porque a salvação não é mais pelos sacrifícios, o perdão não é mais através de sacrifícios de animais, ou através de cumprimentos das regras, é pela fé em Cristo Jesus, só nele. Vou contribuir só com um versículo, João 1,17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Através de Jesus veio a graça e a verdade. Nós somos cristãos, não somos judeus. Há uma mudança muito grande. Apesar do judaísmo ser uma sombra que aponta, como diz o texto de Colossenses, né, muitos dos ritos e questões que foram dadas e que praticavam e praticam, ser uma sombra de algo muito maior, né? Vamos pegar o exemplo da Páscoa. Eles comemoram a Páscoa, a libertação, né? O libertador Moisés que tirou eles do Egito. Deus tirou com forte braço do Egito. Mas é uma sombra, aponta para algo muito maior. Jesus Cristo que nos libertou, né, do império das trevas, que nos lavou com seu sangue, nos remiu. Então, o sangue do cordeiro nas portas lá das casas judaicas é uma simbologia de algo muito maior que viria no futuro. O sangue de Jesus sobre nós. E graça, a graça e a verdade que diz João, né, o Evangelho de João, muda completamente o entendimento dessas coisas que foram feitas no passado. Nós vivemos um tempo, veja, Paulo defendeu muito a graça. O livro de Romanos, Paulo teve que enfrentar constantemente a questão dos judeus querendo converter ao judaísmo os primeiros cristãos. E Paulo, ele era firme nisso, né? Houve até uma discussão entre Paulo e Pedro, né? Isso acho que é narrado, acho que é o livro de Gálatas, me ajudem, né? Se a minha memória é clara. Né? Gálatas, né? Gálatas. Porque Pedro estava comendo com todos os gentios, de repente chega lá a turma de Tiago, dos judeus, praticantes do judaísmo, mas convertidos ao cristianismo. Aí Pedro deixa os gentios e começa a se comportar como um judeu, e Paulo chega firme nele, dá uma dura em Pedro, para mostrar que aquilo parecia uma hipocrisia, né? Em outras palavras. Não nesse sentido, talvez, mas no sentido de mostrar que esse comportamento não é válido. Né? Quem você é, você é. E você é em todos os momentos, com todos os grupos. Você é cristão, filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, remido e transformado. Uma coisa muito séria, né? Robson, mas eu entendi isso aí, mas me explica por que algumas regras a gente observa, como valores, né? A ética sexual a gente observa, a questão de não os primeiros mandamentos em relação a Deus nós observamos, não tomar o nome do Senhor em vão, não ter outros deuses, não construir ídolos. Isso está tudo na lei de Moisés, né? Por que isso é observado e as outras coisas não? Porque o que não é observado são costumes, usos, são regras que, na verdade, não ferem a questão da santidade, da moral. O que é moral, o que Deus estabeleceu como valores morais da sua natureza, da sua maneira de viver, nós praticamos. Honra teu pai e tua mãe, né, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, é um mandamento e nós cremos e praticamos e ensinamos. Né? Nós praticamos essa questão, né? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, está tudo isso dentro do Velho Testamento e nós praticamos. Aí chega o sábado. Bom, eu não sou adventista. Se eu fosse adventista, eu tinha que guardar o sábado, né? E também não sou... tem alguns pastores que hoje são pastores que voltaram àquelas práticas judaizantes, né? Então é interessante também, né? Vamos guardar o sábado. Eu conheço alguns pastores que não é que obrigam, mas que
fazem isso, né? Trabalham isso, ensinam o seu povo a guardar o sábado. Só que então, se vai guardar o sábado, tinha que começar a sacrificar de novo, né? Eu entendo que teria que pegar o cordeiro, né, voltar a fazer sacrifícios com sangue, teria que voltar todos os rituais, porque o sábado e não o sacrifício. Uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, não tem mais sacrifício de animais. O sangue dele é suficiente. E acontece a mesma coisa com certos ritos. Então é essa a diferença do cristianismo baseado na graça, aí vem as orientações paulinas, da questão do judaísmo e suas regras e práticas da lei. Então, nós temos aqui uma definição que eu acho que é importante, né? Para o ouvinte, né? Resumindo, vamos dizer assim, né? O que nós falamos, os valores morais, aquilo que estabelece a conduta reta na vida, né? Isso nós continuamos a observar do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos todos, né? Embora a gente não guarde o sábado, a gente guarda um dia para culto a Deus, né? Para a congregação se reunir, que é o domingo, que é o princípio do sábado, até porque sábado significa repouso. Nós apenas colocamos o dia do repouso no domingo. Então, a rigor, a gente ainda guarda o sábado, embora guardemos o sábado no domingo, né? Então, os 10, porque você pode considerar um princípio moral, né? E tem a questão do dízimo também, né? Que é muito questionado. O dízimo é um mandamento do Antigo Testamento, né? E o dízimo, alguns pastores estão sustentando que o dízimo não é para ser guardado. A minha posição é que o dízimo é um mandamento evidentemente moral, né? Porque é a minha parte, né, de contribuição com a comunidade, né? Todos nós temos uma responsabilidade com a nossa comunidade de fé. Com todas as comunidades que nós participamos, nós temos responsabilidade, né? Com a família, com o país, com o Estado. Por isso que eu pago imposto, né? Por isso que eu contribuo com a minha família, naquilo que eu posso contribuir. Eu não posso participar de uma comunidade sem nenhuma responsabilidade, né? Só curtir os benefícios da comunidade e não ter nenhuma obrigação com a comunidade. Isso é coisa para criança, né? Depois que você se torna adulto, você dá a tua parte para o sustento, né? E para o florescimento da comunidade. A comunidade floresce quando todos os participantes dela, né, são responsáveis e querem ver o crescimento dela. Por isso nós damos o dízimo. Então, o dízimo é um mandamento, para mim, na minha maneira de ver, evidentemente moral, né? Então, os mandamentos de caráter moral, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é o bem, aquilo que está ligado ao caráter de Deus, isso nós continuamos a observar. Os mandamentos de caráter ritualístico, o que é ritual, não é moral, mas é ritual, nós não observamos mais, porque o ritual se cumpriu em Jesus, porque o ritual é uma sombra daquilo que Jesus ia realizar em nosso favor e daquilo que Jesus cumpriu e o que será cumprido no último dia. Então, todo aquele conjunto de rituais, o sacrifício, as regras de impureza, as festas, tudo isso apontava para uma consumação que se preserva, né? Que foi cumprida em Jesus. Mas, então, não há nenhuma relação do Antigo Testamento, não há nenhuma relação desses rituais, não há nenhuma. Qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo? Já entendemos que nem tudo nós precisamos cumprir, mas qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento? Paulo Renata. O Antigo Testamento, conforme a própria palavra diz, são sombra das coisas que haveriam de vir. É um prenúncio. Toda aquela ritualística, toda aquela prática, ela converge para toda a revelação que foi trazida para nós através daquilo que consideramos o Novo Testamento. A partir do momento do surgimento de Jesus na Terra, a revelação de Jesus na Terra, né? Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, quando Cristo se manifesta.
Então, todas as coisas se cumprem nele, toda profecia se cumpre nele, a partir do momento que o Antigo Testamento, aquilo que era confuso, não se entendia muito bem os porquês, em Cristo ficou claro, ficou revelado. Ele, por exemplo, a questão do sacrifício do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o sacrifício perfeito. Eu vou na linha do Robson aí, e acredito que de todos vocês, que a partir do momento que Cristo foi ofertado pelo próprio Pai, e se deu por nós na cruz do Calvário, ali ele verteu o seu sangue, a partir daquele momento não há mais que se falar em sacrificar anualmente as ovelhas por intermédio de um sacerdote, como diz a própria carta aos Hebreus, nós temos em Cristo o sumo sacerdote, né? Agora o sacrifício dele perfeito, entregue por nós. Então, para mim, essa coisa da regra do Antigo Testamento, todas elas são palavras reveladas para nós em Jesus Cristo. Né? Nós, por isso que somos cristãos, né? E não judeus, não judaizantes, e sim cristãos, porque nós seguimos a doutrina de Cristo, a partir de Cristo, onde o Antigo Testamento converge nele, né? E ele ali, a partir daquele momento, se torna, então, a profecia revelada, literalmente o verbo que se fez carne, né? A palavra viva, que está tudo convergido nele. Só queria fazer um comentário em cima da questão do dízimo, né? É curioso como que os judeus praticam o dízimo. Nas sinagogas judaicas, pelo que eu vi, tá? Até hoje o que eu vi, uma ou outra, eles, não sei se isso é geral em todas, em alguma sinagoga brasileira se acompanha isso, não sei, mas pelo que eu vi de sinagogas em Israel, especialmente em Jerusalém, eles têm uma espécie de gavetinha pelo lado de fora da parede do templo, para quem passa na rua. Eles não esperam os cultos deles para fazerem entrega de dízimo, como a gente tem aquele hábito de, no meio do culto, a gente tem um momento ou no final, né, cada um com o seu jeito, mas durante o rito do culto, fazer a entrega do dízimo e das ofertas, como um ato de adoração. Eles têm aquilo como um ato de obrigação. E naquela portinhola na parede, imagina aquele depositário de carta que antigamente tinha nos muros, até hoje tem, né? Que o carteiro coloca ali no buraquinho. Da mesma forma, eles têm lá. E cada passagem, são várias passagens assim ao longo da parede, e aí você escolhe onde você quer aplicar o seu dízimo. Por exemplo, na caridade, né, no sentido da ajuda ao próximo, tipo cesta básica, aquela coisa toda, mas em dinheiro. Eles colocam ali, então, isso aqui eu quero que seja destinado para assistência de famílias em estado de carência. Tem colaboração com o templo, né, com as coisas do templo. Eles colocam uma parte naquela gavetinha que vai dar para... Eu quero que isso aqui seja canalizado para a manutenção do templo, né? Faltou um encanamento que está vazando, uma questão de energia elétrica que precisa ser corrigida, uma pintura de parede e tal. E tem, inclusive, a gavetinha do auxílio sacerdotal, onde eles colocam ali para que eu quero que isso aqui vá para o sacerdote, isso é do sacerdote. É para ele que eu estou dando isso aqui, para a ajuda do ministério dele, da pessoa dele, para ele contribuir com a família dele, porque ele trabalha no sentido de nos ministrar acerca das coisas de Deus. E, finalizando aqui, minha visão é que o dízimo não é um ato da lei, porque o dízimo começa com Abraão entregando para Melquisedeque, e naquela ocasião não havia Moisés, não havia lei. Então, ele tirou da cabeça dele aquela 10ª parte que ele resguardava e passou tudo aquilo para Melquisedeque, que era reconhecido como uma autoridade de conexão com a divindade. E, inclusive, Melquisedeque recebe aquilo e o abençoa. Então, entra aquela questão, né, não sei se vocês querem discutir sobre isso, acerca do estatuto perpétuo. O que tinha um ponto finalístico e o que é estatuto perpétuo, aquilo que é para ser guardado sempre, né? Aí entra, o dízimo é estatuto perpétuo, o sábado é estatuto perpétuo,
O que é um estatuto perpétuo? Então, tem essa questão toda. Mas, a meu ver, o dízimo tem que ser praticado e entregue, não por conta que Moisés escreveu ele na lei, mas porque ele foi vivido antes disso. Vocês estão passando muito tempo, hein? Dos 3 minutos. Vamos Estamos descontando às vezes que você come nosso tempo também, cara. Vamos observar aí os 3 minutos aí. Maravilha. Vamos embora. Minha parte, alguém vai aí, quem mais fala aí? A Gisela estava dizendo aqui, né? Ela não quer aparecer, mas ela estava dizendo que o objetivo da lei, o fim da lei não é a palavra fim, não é o término. Não é que a lei acaba, mas o objetivo da lei vai em direção a Jesus, né? Jesus cumpre, ele sela a lei. É interessante a gente perceber, quando eu penso a vida com Deus, eu penso na nova vida em Cristo. Eu creio que a lei, ela é o nosso referencial, né? Por exemplo, quando fala de comida, o que eu entendo na nova vida? O que eu tenho que extrair daquela dieta, por exemplo? Eu tenho que ser santo no meu corpo. Então, que atitudes, o que eu tenho feito contra meu corpo? Eu creio que essa é a questão, por exemplo. O que é a sombra? Quando Deus fala, não coma esses alimentos, Deus está dizendo que é uma sabedoria o que eu coloco para dentro do meu corpo. Então, hoje, apesar de não ser judeu, eu tenho que evitar alguns alimentos que vão piorar a minha saúde durante o tempo. Não é mesmo? Então, a gente que está aí com mais de 60, aí, está caminhando aí para... Eu, se Deus quiser, faço 64 daqui a 2 meses. Eu penso muito nisso, né? O que eu tenho comido que tem atrapalhado, que vai atrapalhar a minha... Eu lembro que meu pai, ele caminhava todos os dias, mas quando chegou com 91 anos, ele não conseguia mais caminhar. A perna dele, também com 91 anos. Mas até 90 anos, meu pai era ágil. Atravessava a rua, ele andava sozinho, né? Havia uma agilidade nele. E ele cuidou do corpo e da saúde, do que ele comia. Todo dia ele era muito cuidadoso, né? Então, isso, na verdade, a lei, ela tem uma sabedoria que eu vou, quando eu praticá-la na nova vida, ela será muito mais depurada do que era praticada pela lei. É assim que eu percebo o Velho Testamento e o Novo Testamento. A nova vida em Cristo me leva a algo superior ao que a lei revelava. A lei é um referencial, mas a nova vida vai me revelar uma vida muito mais leve, abundante, harmoniosa, em todos os aspectos, comigo mesmo, com o meu próximo e com o meu Criador. É assim que eu vejo. Fala, Kennedy. Eu também entendo assim, dessa maneira, né? Como a Bispa Gisela, esse comentário dela é bem pertinente, porque o fim mesmo é nesse sentido, não é fim do fim, né? É fim de um propósito com Israel somente, né? E o início da salvação através da cruz em Jesus. Eu acho que é bem nesse sentido. Agora, você escreveu algo aqui interessante, Bispo João, que a agenda LGBT costuma sustentar que enfatizamos muitos os textos de Levíticos, né? Você escreveu algo assim para nós, que proíbem o comportamento homossexual, mas não observamos muitas outras regras do Antigo Testamento. Como responder a essa acusação? Excelente e difícil pergunta, viu? Complexa, no sentido... Sabemos responder, bom, o problema é que as pessoas não querem ouvir a resposta. Né? Por mais que a gente abra a Bíblia e dê a resposta segundo a Bíblia, eles ainda assim também, eles não aceitam a resposta bíblica dessa pergunta, né? Em relação ao comportamento da acusação que nós... Eu pediria para você responder essa pergunta, Bispo João. Você que fez, mas eu queria ouvir a tua resposta. Né? Nós estamos... eu acho que nós temos... Eu quero ouvir o Robson, né? Sobre o que ele acha dessa pergunta. Eu acho que ela já foi respondida, né? Por todos nós aqui. Porque quando nós estudamos a Bíblia, de fato, nós estudamos com o olhar em Cristo, né? Aí nós vamos olhar
todo o contexto, tudo que está escrito na ótica de Cristo, não na ótica propriamente de um conjunto de leis que Moisés criou, que tinha um primeiro papel também de organizar a sociedade. Lembra que o povo era escravo, o povo saiu do Egito, o povo precisava de leis. Ele foi o primeiro legislador, então ele tem que criar leis sociais, e ele vai construir isso. Inclusive para o crescimento do próprio povo, né? Tinha algumas coisas como suscitar descendência de um irmão que falece, e aí tinha que assumir a mulher e daquele irmão, a cunhada, em outras palavras, e suscitar descendência, você vê, né? Tudo isso estava dentro de um contexto de leis para aquele povo, para aquela época, para aquela realidade. Hoje, eu imagino, tá, que isso não acontece mais entre os judeus. Eu não ouço falar sobre certas coisas que estão lá no tempo antes do exílio, e agora, com a organização, outra forma de organização social, né? O mundo hoje ele tem certas regras, né, que são muito diferentes, né? Hoje é bem diferente certas coisas. Então, a lei tem isso. Agora, nós olhamos por uma lente, né, do cristianismo. Então, dentro do cristianismo, eu olho para o sermão, por exemplo, do monte, que Jesus fala assim: o que foi dito a vocês? Amar o teu próximo e odiar o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Então, o que ele está querendo dizer? Tem alguém dizendo algo que é muito maior do que o que Moisés disse. E ele não está ali anulando propriamente, mas ele está colocando num patamar e num nível muito mais alto. Amai os vossos inimigos, né? Orai. Ele fala para orar pelos inimigos. Ele fala que se você amar de quem você gosta, né? Você amar quem você gosta é fácil. Até os gentios fazem isso. Mas aí amar o teu inimigo... Então ele está ampliando o conceito através de uma outra concepção. Ele está trazendo isso. Ele fala assim: te disseram, né? Não adulterarás, eu, porém, vos digo, né? Quem olhar para uma mulher com olhar impuro, aí vai entrar uma questão da santidade que o Bispo Hugo colocou, que é fundamental. Cuida da tua mente. Limpa a tua mente. Não é só o ato em si, não é o que está proibido pela lei, mas você não vai permitir que a tua mente seja contaminada. Você vai lutar contra essa contaminação. Então ele está dizendo certas coisas, e aí nós olhamos por essa ótica, que nos ajuda a cumprir toda a lei. Aliás, Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, não é isso? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Nós somos acusados, né? Não sei, o Hugo, como é que é? Você diz que a gente não é neopentecostal, é o quê mesmo? Qual categoria que você nos... Não, porque o pentecostalismo, o neopentecostalismo, nasce do pentecostalismo. A origem dele é pentecostal, né? Por isso, neopentecostal. E nós somos o quê? Nós somos comunidade evangélica, nós somos movimento da restauração. Nós saímos da igreja histórica, né? Então, a Sara Nossa Terra não é neopentecostal. Discordo radicalmente, já falei isso até para o presidente, o bispo Rodovalho, porque quando você abre lá na descrição do que cremos, a igreja é apresentada como neo. Ela não tem nada a ver. Nós saímos da igreja histórica, né? Toda a origem da Sara Nossa Terra é da igreja histórica. Mas, na verdade, nosso movimento nasce do movimento Comunidade Evangélica, que veio do movimento do Atmani da China, que influenciou os Estados Unidos, que trouxe uma visão de restauração da igreja. Eu queria fazer uma pergunta que normalmente as pessoas atribuem a nós e aos neopentecostais também, né? Uma pregação muito voltada para o Antigo Testamento. Nós somos muito, como eles dizem, veterotestamentários, né? Quer dizer que se a gente prega demais o Antigo Testamento, eles nos acusam muito isso, né? Que nós não pregamos o Novo Testamento. E aí, Paulo Renato? Eu prego o Novo Testamento. Eu só prego o Novo Testamento, praticamente. Eu prego o tempo todo. Ontem mesmo, a palavra que eu ministrei ontem à noite no culto foi baseada em João 17, a oração sacerdotal de Cristo. Busquei fontes no Antigo Testamento, no decurso da palavra também, mas o fundamento foi neotestamentário. Agora, também não vejo problema algum de você trazer uma ministração em cima do Antigo Testamento. Por exemplo,
a vida de homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, entre outros aí, são inspirativas para nós. O próprio Davi viveu mais o Novo Testamento do que o Antigo em si, né? Davi foi o cara que, quando teve fome, comeu os pães lá da mesa da preposição dentro do templo, colheu espiga de milho durante o sábado para servir a ele a tropa. Davi era diferenciado, né? Então, eu acredito que dá para a gente explorar muita coisa do Antigo Testamento sem entrar, por exemplo, na questão das regras em si. O espírito é o mesmo? Viu, gente? Gente, olha só. A Maria Rodrigues, que na verdade é a Maria do Socorro, lá da Zona Norte, é uma líder nossa, muito querida. Ela fez aqui toda, não sei no YouTube se você vê, ela colocou todas as passagens bíblicas muito importantes, né, que tratam do tema que nós estamos trabalhando aqui. Obrigado, viu, Maria? Muito boas suas colocações. E tem uma aqui que ela coloca, né, que está lá no livro de Salmos 4, 40, verso 8, que também está no livro de Hebreus, capítulo 8 também, que diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Aí entra Davi, né, Paulo? Que a lei, ela precisa estar no meu coração, porque essa é a aliança que Deus ia fazer nos últimos dias, lá em Hebreus, capítulo 8, Jeremias 31, que nos últimos dias Deus faria uma aliança com o povo dele, quando ele colocaria a sua lei no seu coração. Por isso que eu digo que a nova vida em Cristo, ela nos leva a como diz o Robson também, um patamar maior de entrega, de compreensão do mundo espiritual. A lei, ela é externa, ela está fora. Hoje, né, no Velho Testamento, a lei estava fora do homem. Hoje, a lei está dentro do homem, né? Então, eu creio que essa lei que Deus exalta em nosso coração, né? Até meu filho fez uma música, né, dizendo que o prazer dele era ver a palavra de Deus dentro do coração dele, né? Então, eu creio que esse que é o grande pulo do gato, né, dessa questão que nós estamos debatendo hoje. A lei tem que estar aqui no coração da gente. Então, quando eu tenho o Espírito de Deus ministrando a minha vida todos os dias, a minha expressão de vida será a palavra. Jesus era a palavra, porque a lei estava dentro dele. Então, quando ele vivia, ele expressava. Mas quando você expressa, você é muito maior do que a letra. A letra é reduzida, né? Me explica aí o gosto da manga, por exemplo. Você vai tentar explicar, escrever o gosto, é ácido, é assim, é assado, mas ninguém vai entender qual que é o gosto da manga você escrevendo 3 páginas, né? Ninguém vai entender. Agora, quando você vive a lei, você expressa a lei, você vai ser muito mais do que está escrito, porque a expressão é da experiência, é da vida com Deus, é a lei no teu coração que vai expressar muito mais do que apenas letras descritas, né? Está acabando o nosso tempo. Está acabando, aqui temos várias participações, né? A Maria, o Mar Nasser, a Carla Gasparotto, a Márcia Bispo, a Lisiane, a Sinara, um abraço, Lisiane Sinara, Barbearia Dom Rafael, como sempre, Douglas Porfírio, vários irmãos aqui participando e mandando suas mensagens, Ana Paula, enfim, infelizmente acabou o nosso tempo, né? Está praticamente acabando, não deu para falar do Márcion, né? Márcion, que fazia uma divisão, ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, né? Diferente do Deus revelado em Jesus Cristo, que é um Deus amoroso. E muitos têm essa impressão hoje. Eu acho que esse espírito está muito forte hoje nas igrejas mais liberais, né? Nas igrejas progressistas, né? Essa identificação que faz uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mais severo, mais punidor, mais rígido, e o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mais amoroso, mais misericordioso, mais compreensivo. Essa é a raiz de uma heresia, a primeira heresia, né? A primeira heresia que surge, que é a heresia de Márcion, né? Em que ele praticamente apaga o Antigo Testamento do cânon, né? E cria ele um próprio cânon, né? Com o Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo. E essa heresia que obrigou a igreja a dizer qual que era o Novo Testamento, qual que era o cânon. Graças a uma heresia que surge a necessidade de a igreja dizer, não, você está errado, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo ser, é a mesma essência, é a mesma pessoa do Deus do Novo Testamento, é o mesmo Espírito, né?
Essa é a nossa fé, a fé evangélica. Infelizmente não deu para abordar. Esse é um tema bem interessante também, né? Podia levar para amanhã também, no primeiro tempo, a gente comenta sobre isso aí, zoroastrismo, outras coisas aí que acabam surgindo no contexto. Porque isso é muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente pensa, não fala, mas pensa isso, né? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo, mais brabo do que o Deus do Novo Testamento. Né? Abração a todos aí, gente. Denis já levantou o cartão vermelho para nós. Vamos encerrar no YouTube, gente, tá bom? Fique ligado, a gente já volta, tá? Saindo da rádio, mas no YouTube. A gente fecha aqui no YouTube com o pessoal. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Eu acho que ficou faltando, né? Seguimos ao vivo. A verdade, João, é que de Jesus como a chave hermenêutica, né? Isso que o João está colocando é de extrema importância a gente debater, porque isso é a base hoje das igrejas que estão sustentando uma nova doutrina cristã, né? Uma nova proposta de doutrina cristã, e que tem sido a base de toda a argumentação dos falsos profetas. Né? Isso tem sido uma força tão grande hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Quando eu vi um pastor muito conhecido aqui dizer, entre a letra e a compaixão, a misericórdia, eu fico com a compaixão. Né? Falando a respeito de acolher condutas, né, contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. Então, eu creio que esse assunto nós temos que debater mesmo, mas eu acho que vale a pena a gente fazer isso junto com a rádio, né, que senão os ouvintes perdem muito, né, se a gente não debater tudo isso. Vamos sim, vamos seguir nesse tema amanhã, tá? Com certeza. Beleza. Bem-vindo de volta, Bispo Hugo. Então tá bom. Né? Obrigado. Um período bom para ti, voltou em último lugar, mas continua seguindo o líder, tá? Você vê que não dá para descansar, né? Acontecem fenômenos nós aí. Vamos ressurgir das cinzas, tu verás. Tá certo. Tudo normal. Um abração, gente. Beijão, gente. Fica em paz aí. Amanhã a gente continua. Um grande abraço. Tchau, Denis.